Boa noite e bem-vindos ao Fronteiras 21, uma parceria RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos. A União Europeia vive tempos conturbados depois da longa década de crise económica e vive também o espectro da saída iminente do Reino Unido, um dos seus motores em todo o tempo e claramente também um dos maiores contribuintes da própria União. Isto ao mesmo tempo que refugiados continuam a chegar, o que reforça o argumentário de alguns partidos anti-europeus, fazendo com que cresça também o apoio a movimentos nacionalistas e mesmo xenófobos. Ao mesmo tempo também pode dizer-se que os sinais de algum entusiasmo com a eleição de Macron para a presidência de França há um ano acabam por se transformar hoje em dúvidas de que mesmo os maiores países consigam entender quanto a questões decisivas, como por exemplo o completar da União Bancária. É nesta encruzilhada que vamos questionar até que ponto pode a Europa permanecer unida, se quisermos, a pergunta de mote do programa. Afinal, todos nós, que Europa queremos, de que Europa precisamos? Para responder, são meus convidados Carlos Moedas, o comissário português, responsável pela pasta da Investigação, Ciência e Inovação e que se junta a nós precisamente a partir de Bruxelas. Também Elisa Ferreira, ex-eurodeputada durante muitos anos, atualmente vice-governadora do Banco de Portugal. Ainda as especialistas em Ciência Política, Eugénia da Conceição, portuguesa que é reitora da Escola de Ciência Política de Munique, e também Lívia Franco, investigadora e professora no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Cumprimentos a todos. Bem-vindos, muito obrigado, igualmente àqueles que estão presentes aqui no estúdio e, obviamente, acompanhando o Fronteiras 21 através de todo o mundo, porque a transmissão é também sempre feita pela RTP Internacional. O sonho de uma Europa unida é um sonho que cresce há mais de 60 anos e cresce é uma palavra que faz sentido, porque tem crescido não só o número de Estados-membros, de 6 chegou-se a 28, embora brevemente sejam só 27, e cresceu também a ambição, pode dizer-se, de um simples garante de paz e de alguma prosperidade económica. Avançou-se a passos largos para uma união monetária e num caminho sempre de avanço e recuo também para uma proximidade política entre os Estados-membros. O Brexit, já falamos dessa saída iminente do Reino Unido, representa, por assim dizer, o terceiro momento sensível neste arranque de século, depois da crise económica propriamente dita e também da chegada em massa de refugiados. Os pais fundadores do projeto europeu pensaram numa união económica, mas em mente tinham algo mais profundo: acabar com as guerras entre europeus, que a Segunda Mundial ainda estava pintada de fresco. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Fazer integração económica como forma de reconciliação política já vinha do início da década com a Comunidade Económica do Carvão e do Aço. Dos 6 que assinaram o tratado em 1957, no Monte Capitolino, em Roma, Itália, França, República Federal da Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, a Comunidade Económica Europeia iria crescer com o Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, depois Grécia, despertando natural interesse a portugueses que também queriam entrar e, finalmente, em meados dos anos 80, os vizinhos ibéricos. Uma data de bom augúrio para o futuro europeu. Um futuro que desejamos solidário e de unidade. Meia dúzia de anos antes, 1979, os europeus tinham começado a votar diretamente para o Parlamento Europeu. A entrada de Portugal e Espanha coincidiu praticamente com o Ato Único Europeu, que estabeleceu o calendário para o mercado único 6 anos depois. Na década seguinte, o Tratado de Maastricht completou esse mercado único e lançou de vez a União Económica e Monetária, que daria origem ao euro. A moeda começou por ser de 7 e hoje é de 19 dos 28 Estados-membros. Qui a dit que l'euro c'était un long chemin? Os países do Clube Europeu passaram a ser 15 em meados da década de 90, com a entrada de Suécia, Finlândia e Áustria, mas o grande alargamento aconteceria em 2004, com a entrada de mais 10 países, quase todos do antigo bloco soviético, à exceção de Chipre e Malta. O alargamento em si é muito de louvar, é bom que esses países entrem para a Europa, porque esses países são também europeus, para a Europa comunitária, porque esses países são europeus, têm cultura europeia, têm uma longa história europeia. Mas, de facto, estamos perante novos problemas. Um dos problemas será ajudar esses países. Il est donc très important que les Européens se concertent et prennent des décisions qui soient des décisions collectives. É a 27 que a Europa vive a crise financeira global e depois a austeridade, nomeadamente em vários países do Sul,
que não deixam de ser uma espécie de paraísos para quem procura fugir a outras crises mais profundas. They said I have to walk 8 hours or 10 hours to will be in Hungary. I cannot make it. I tell them, you want to kill me? Okay. A Roménia e Bulgária em 2007, depois Croácia em 2013, foram os últimos a entrar no comboio europeu que agora se prepara para perder uma das carruagens mais importantes, o Reino Unido. Ameaçado interna e externamente, o projeto europeu procura novos rumos. E a pergunta é, Elisa Ferreira, boa noite e bem-vinda mais uma vez. Se perdida esta carruagem relevante, é possível manter o comboio uno e no mesmo rumo? Boa noite. Enfim, gostava de agradecer o convite para estar aqui, mas de esclarecer que o que eu disser é o que eu penso. Portanto, não compromete de modo nenhum o Banco de Portugal, portanto, que é outra função uma clarificação hoje que eu tenho agora, mas de facto toda a vida, enfim, no Parlamento Europeu e a vida que tenho feito até agora em termos profissionais prendeu muito à Europa. E é essa a razão do nosso convite. E é essa a razão do convite. E eu diria que a Europa tem de continuar porque tem de reencontrar o seu rumo, porque isto é absolutamente essencial para todos nós. É essencial para todos os países que fazem parte, é essencial para as populações. Agora que estamos numa fase difícil, isso também é inquestionável. Que a perda do Reino Unido é problemática e eu tenho a esperança de que os que ficam saibam perceber que alguma coisa tem de mudar para que de facto não haja mais saídas, porque há algo que a saída do Reino Unido veio mostrar, é que o projeto pode desmoronar e este alerta, isto pode acabar, nada é seguro, a democracia não é segura e portanto eu espero que isto seja visto como um sinal de alerta para que quem fique faça de facto o aprofundamento da União e isso requer que nós sejamos capazes de cumprir aquilo que prometemos. Que é? Olha, é no fundo continuar a fazer aquilo que estava na origem. Quando eu olho ali para a imagem de Mário Soares, eu lembro-me que nessa altura a receita da União Europeia era mais competitividade, mas mais coesão. E, portanto, há aqui uma promessa de que a democracia política traz com ela uma democracia económica, de que os cidadãos... Elisa Ferreira está a dizer que houve prosperidade, mas não há coesão? Neste momento há um problema seríssimo de redistribuição de ganhos, que estava previsto desde o início. Se nós pomos em concorrência um parceiro mais forte e um parceiro mais fraco, o parceiro mais forte vai ganhar. E, portanto, o projeto só funciona se houver mecanismos que façam com que este ganho global seja redistribuído de uma forma equilibrada. Começou por dizer é preciso encontrar o rumo, então tem a ver com isso? Tem a ver com isso, tem a ver com voltar a fazer com que os cidadãos percebam que a Europa é não só uma promessa de paz, que foi a origem, mas que também é suficientemente forte para que a qualidade de vida de cada cidadão, de cada pequena empresa, não seja totalmente destruída, enfim, eu não diria por causa da União, mas por uma incapacidade manifesta da União de os proteger perante o mundo global. Não queria eternizar a nossa conversa, foi algo que se agravou nos últimos anos, nos anos da crise? Agravou-se muito. Eu acho que nos últimos anos, por várias vicissitudes, e acho que tudo isto tinha de acontecer assim, isto é, a Europa tinha de se alargar, mas ao alargar-se, os problemas complexificaram-se muito. Os próprios órgãos de funcionamento da União Europeia, o funcionamento da Comissão, o funcionamento do Conselho, o papel da Comissão, sofreram alterações substanciais com este alargamento. Há a globalização, que é qualquer coisa de fabuloso, que vem com a tecnologia e o nosso Comissário, enfim, tem um papel fundamental nessa matéria, aproveito para o saudar, mas de facto há a globalização, há a rapidez com que as coisas acontecem, há a tecnologia fabulosa. E as pessoas têm que ter a sensação que a Europa as ajuda a orientarem-se nesse mundo. E a Europa não conseguiu suficientemente dizer, bem, o nosso projeto continua, nós inserimos-nos na globalização, mas sabemos matizá-la.
Os imigrantes são apenas algo, enfim, uma manifestação disso. E depois há todo o lado do projeto que tem de aumentar, de crescer, toda a parte da cooperação internacional, toda a parte da defesa, o papel da Europa no mundo acaba por ser um papel que não está cumprido. Já tocou vários pontos que seguramente portanto, vamos continuar... eu acho que isto convém nós revisitarmos problemas internos de funcionamento, problemas económicos internos, problemas de organização, problemas de funcionamento das instituições, mas também o que é que esta Europa, com que face é que esta Europa se apresenta perante o mundo enquanto interface da globalização. Carlos Moedas, bem-vindo também. Cumprimento o Comissário Português mais uma vez, convidado a partir de Bruxelas neste Fronteiras 21, convidado indispensável hoje, seguramente. E gostava de colocar esta questão até na linha de uma expressão deixada pela Elisa Ferreira há instantes. Isto pode desmoronar-se, ou seja, por um lado temos todos a ideia, aqueles que acreditam, pelo menos numa Europa unida, de que uma desintegração seria má para todos os países, dos mais poderosos aos mais frágeis, e o exemplo do Reino Unido dar-nos alguma luz sobre isto. Mas, verdadeiramente, o risco do desmoronamento ainda existe. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos e muito boa noite, boa noite também muito para si, Carlos Daniel, e para a Elisa Ferreira, com quem trabalhei aqui na União Europeia e portanto, queria-lhe dar também um abraço especial aqui de Bruxelas, que ela conhece tão bem. Eu concordo perfeitamente que hoje chegamos a um ponto em que temos que pensar, e isto é importante transmitir aos jovens, que nada está garantido. A democracia não está garantida, a Europa não está garantida e precisamos de lutar por essa Europa mais do que nunca. E isso vem com notícias positivas e negativas, ou com pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo é que, apesar de tudo, sejamos e olhamos para aquilo que foram os últimos 10 anos, nós conseguimos sobreviver tantas crises que nunca pensámos. Eu, quando cheguei aqui em 2014, quem é que imaginava que era o Brexit, os refugiados, o terrorismo, a crise financeira que já vinha de trás, e a Europa conseguiu sobreviver. Portanto, é um projeto sólido. Mas, como dizia Elisa Ferreira, este é um alerta que ele é sólido, mas não é garantido e, portanto, vamos ter que lutar para o futuro. E vamos ter aqui também uma oportunidade de repensar o que é que queremos que seja o futuro dessa Europa. E eu penso, quando olho para o que a Elisa Ferreira também dizia sobre o que é que começou este projeto. Eu acho que esta geração, obviamente, não olha para a paz, porque a paz é garantida, a paz é aquilo que tem todos os dias e, portanto, não é esse o ponto. Mas há algo que a Europa perdeu, que foi esta conexão entre os cidadãos e a própria Europa. Eu fui um dos primeiros alunos a vir fazer Erasmus para a França, na altura, em 1993. E esse era um programa, e é um programa, que liga diretamente os cidadãos à Europa, em que as pessoas sentem o que é que a Europa está a fazer por elas. Aquele cheque de 16 mil francos franceses que eu levava no bolso era uma ligação direta entre a minha pessoa e a Europa. E os cidadãos hoje estão mais longe da Europa do que nessa altura, ou estão mais perto, os cidadãos? Eu acho que estão mais longe, porque a Europa se tornou um bocadinho uma Europa de intermediários. Uma Europa em que o cidadão não vê a Europa. Ou seja, tudo é feito através de intermediários, que podem ser os próprios países, como podem ser os bancos, a quem nós muitas vezes prestamos garantias e que depois, no fundo, aquele que é o cliente final não sabe que aquele dinheiro foi uma garantia da Europa e que o seu negócio vai para a frente porque há aqui uma garantia europeia, ou realmente todos os serviços que estão entre nós e as pessoas. Eu acho que aquilo que temos que fazer é esta oportunidade para construir novos instrumentos que nos liguem diretamente às pessoas. Por isso vamos duplicar o programa Erasmus, que vai passar na nossa proposta para 30 mil milhões de euros só para este programa Erasmus. Temos que aumentar aquilo que é a ciência, a tecnologia, para que as pessoas percebam o que é que a Europa faz por elas. E se as pessoas perceberem qual é o valor da Europa, por exemplo, como é que vamos resolver as mudanças climáticas país a país, isso é impossível. As pessoas têm que perceber e vão perceber que isso tem que ser feito ao nível da União Europeia. Ou como é que Portanto, vamos resolver problemas de cibersegurança? Está a recusar já à partida o olhar para a Europa essencialmente como o mercado comum começou por ser. A Europa tem que ser muito mais que isso, na sua perspectiva. Sem dúvida. Eu acho que seria um erro pensar na Europa apenas como o mercado único, que é extremamente importante para a Europa, mas não é a Europa. A Europa é realmente os valores da Europa, aquilo que nós somos como identidade europeia e que nos junta. E talvez nos últimos anos olharmos para a Europa apenas como um projeto económico. E a prova que não funcionou foi que os pais fundadores pensavam que através da convergência económica teríamos convergência política. Ou seja, se as pessoas melhorassem o nível de vida,
teríamos uma convergência política que era natural porque toda a gente vivia melhor. E a crise vem-nos dizer que esta ligação entre a economia e a política não estão a funcionar, porque há muitos países que recebem muitos fundos europeus em que a Europa os ajuda e esses países muitas vezes têm muitos partidos anti-europeus que não veem esse efeito da economia. É como uma desincronização entre a própria economia e a própria política. E isso vem de pensar que o projeto é apenas económico. Não, o projeto é muito mais do que isso. É um projeto de valores, um projeto de identidade e um projeto em que nos devemos sentir cada vez mais europeus. Se não nos sentirmos cada vez mais europeus, não vale a pena estarmos aqui todos juntos. Já vamos perceber mais à frente concretamente o que é que está previsto, até em termos orçamentais para os próximos anos, apesar do Carlos Moedas já ter aludido, por exemplo, a esse reforço do programa Erasmus. Eugénia da Conceição já o disse, é reitora da Escola de Ciência Política de Munique, dirige também uma cátedra na Universidade Técnica da mesma cidade em Governança Europeia e Global, é especialista, pois, em Ciência Política e Integração Europeia. Seguramente já ouviu aqui uma série de ideias que tem vontade de abordar. Escreveu também um livro há não muito tempo, um pequeno ensaio sobre o futuro da União Europeia. Qual é o futuro da União Europeia, se me permite a pergunta tão simples? Em primeiro lugar... Boa noite e bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Qual é o futuro da União Europeia? Eu também diria que mais integração, no sentido em que há certos desafios que só podem ser resolvidos a nível europeu, se pensarmos na política de migração, asilo, também todos os problemas relativos à política energética, mas, sobretudo, tudo o que tem a ver com a inovação tecnológica e científica, porque isso vai ao encontro do que o Sr. Comissário Carlos Moedas e a professora Elisa Ferreira disseram anteriormente. A União Europeia, portanto, a União Europeia é vista como um dado adquirido, mas há coisas que funcionam muito bem e que, como por exemplo, o programa Erasmus, o financiamento de excelentes projetos de cooperação a nível científico, o Horizon 2020, e eu acho que o futuro da União Europeia é aprofundar. Mas reconhece que as pessoas têm que se sentir representadas, têm que sentir que a Europa lhes diz respeito, e é a esse nível que ainda há muito por fazer, ou seja, os exemplos que está a dar são exemplos específicos de áreas onde a Europa pode ser determinante e enfrenta concorrência feroz a nível do planeta, a nível de outras latitudes, mas as pessoas têm de sentir verdadeiramente como é que se consegue que a Europa faça com que os vários países, os vários habitantes de cada país se sintam mais próximos do que é decidido em Bruxelas, em Frankfurt, em Berlim. Sim, eu acho que, de facto, isso é um problema fulcral. Portanto, o desfazamento que existe entre os cidadãos e a União Europeia, porque Bruxelas está muito afastada fisicamente, por assim dizer. O que é que se pode fazer? Portanto, um reforço das competências a nível europeu implica também um maior controle democrático. A nível nacional também acho que será essencial que os parlamentos nacionais, mas também o Parlamento Europeu, que tenham mais, portanto, uma função de controle democrático, e isso algumas instituições... Quando diz controle democrático, está a pensar em? Responsabilização e, portanto, mais transparência, informação. Portanto, no caso da Comissão Europeia, há toda uma série de mecanismos de controle. Mas o que nós vimos também durante a crise do euro foi que o Banco Central Europeu teve um papel central para conseguir resolver a crise. Ao mesmo tempo, nós presenciamos uma contestação enorme do papel da Troika nos diferentes países, e também houve uma politização do papel do Banco Central Europeu. Portanto, tem de haver mais acesso eu acho que o acesso à informação já existe, mas mais transparência de como é que os processos decisórios acontecem, e acho que nesse aspecto todos nós, portanto, elites académicas, políticas, estudantes, nós, portanto, podemos contribuir
para também que os preconceitos que existem em relação ao modo como as instituições europeias funcionem se diminuam. Uma das aparências é de que, no essencial, a Europa se decide a partir de Berlim, às vezes com mais ou menos influência de Paris e pouco mais, né? E que Bruxelas acaba por ser quase caixa de ressonância. A professora Eugénia da Conceição vê o mundo durante muito tempo da sua vida a partir da Alemanha. Esse não é um dos fatores a resolver, ou seja, ficar menos essa ideia e, eventualmente, fazer com que a Alemanha consiga fazer avançar alguns processos que demoram muito a chegar ao final. Sim, portanto, a Alemanha, o que nós vimos durante a crise do euro foi sobretudo que a Alemanha não assumiu essa liderança política. Houve uma grande hesitação por parte da chanceler Angela Merkel e isso levou a que o presidente do Banco Central Europeu agisse, porque não havia essa liderança. Ou foi uma liderança bastante hesitante. Neste momento, portanto, o ano passado houve um discurso que eu diria histórico por parte do presidente Macron e nós estamos todos à espera que Mas ainda estamos todos à espera. Eu diria que ainda estamos já lá vamos todos à à ligação espera. Merkel-Macron, que é relevante nos tempos correntes. Lívia Franco já o disse, investigadora e professora no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, é especialista concretamente em relações externas e de defesa, e por isso a pergunta de abertura para a Lívia é o que é que o mundo espera hoje da Europa, sendo que o mundo está naquela mudança absolutamente evidente dos Estados Unidos, de Trump, a Xi Jinping, a Putin? Essa pergunta é muito importante, porque pensar sobre a Europa não é e não pode ser apenas exclusivamente pensar a Europa a partir da Europa e dentro da Europa. Quer dizer, nós temos que pensar a Europa como mais um ator e como um ator que se quer, enfim, decisivo e fundamental no mundo. E, portanto, a Europa tem que ser pensada também de fora para dentro. E, de alguma maneira, também o projeto inicial da criação desta Europa, ou desta comunidade europeia, era esse. Aliás, quando é referido na peça original que a questão da paz, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, está na origem deste caminho, não é? Deste processo, é porque exatamente a Europa vista de fora, também vista como um ator entre os outros grandes atores, quer dizer, está inscrito também, essa visão da Europa como grande ator está inscrito no seu ADN. Agora estamos todos a olhar para uma Europa que pode perder influência. Bem, é uma Europa que está a perder a influência, ou seja, por partes. Isso é evidente. A pergunta é, vai perder mais ainda? Sim, a Europa vai perder mais ainda. Agora, a Europa pode perder muito ou pode, de alguma maneira, tentar moderar ou limitar essa perda. Em última análise, o resultado disso depende, sobretudo, dos europeus. Não depende exclusivamente dos europeus, mas depende, sobretudo, dos europeus. Daí esta minha insistência também em que a Europa não pode ser pensada pelos europeus apenas de dentro para fora, mas também dos europeus de fora para dentro, não é? Porque, de facto, quer nós queiramos, quer não, os tempos estão a mudar. E, sobretudo, por isto, porque na sua origem, o projeto da integração europeia é um projeto que trabalha sobre uma série de convicções. E são convicções que nós podemos chamar, enfim, convicções liberais, convicções que nós estamos convencidos, enfim, que são até automáticas, algumas delas já foram referidas aqui neste princípio de debate, por exemplo, que prosperidade e democracia estão associadas, que o desenvolvimento de uma leva automaticamente ao desenvolvimento da outra e que isto, de alguma maneira, resulta tudo em paz e portanto, essa convicção durante muito tempo assistiu, de facto, o próprio caminho que a Europa foi fazendo. Porque, de alguma maneira, também a nível internacional, aquilo que nós podemos chamar como a ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial, assentava também nessas convicções. Convicções que, aliás, depois foram sendo codificadas em regras, ou foram sendo institucionalizadas em organizações internacionais, inclusive na própria União Europeia. Só que os tempos mudaram, não é? E é isto que nós, de alguma maneira, temos que ter muito em conta. Os riscos para a Europa hoje estão mais dentro da Europa ou fora? Eu acho que são duas. E são duas por esta razão. Porque essas fronteiras também, que antes eram tão nítidas, entre o dentro e o fora e o dentro, já não existem. Ou elas estão, essencialmente, de facto, a desaparecerem. Agora, o ponto é este, que havia, no fundo, esta sintonia entre aquilo que, de alguma maneira, orientava a vida internacional global, que, aliás, foi globalizando ainda mais, e as mesmas regras, os mesmos princípios que orientavam o caminho que se fazia dentro da Europa. Só que agora que nós assistimos é uma grande dissintonia entre aquilo que se está a passar lá fora, e que é o esboroar dessas convicções, desses princípios, dessas regras. Está a pensar concretamente em quê? Estou a pensar, por exemplo, em potências, algumas das quais, enfim, nós temos vindo a chamar emergentes, mas que agora já não são emergentes, porque elas já estão cá para ficar e são
globais, estou a pensar, por exemplo, a China, estou a pensar outras potências que são potências clássicas e que estão a mostrar claramente a vontade que estão cá também para ficar durante algum tempo e fazer ouvir a sua voz, como a Rússia, e que nós podemos apelidar, sobretudo, com potências que têm de diferente isto da Europa, é que são potências revisionistas. E são revisionistas porque precisamente o que elas querem é, e digo isto, enfim, sem qualquer qualificativo, quer dizer, objetivamente é isto que está a acontecer, quer dizer, elas estão a rever essas tais convicções, esses tais princípios, essas tais regras que orientaram a vida internacional nos últimos 60, 70 anos, que agora já não são as mesmas que a Europa. E isso é um grande desafio para a própria Carlos Moedas, Europa. quero que se sinta sempre apto a entrar no debate, tem o microfone aberto, percebi que ficou com vontade de acrescentar algo sobre este ponto, precisamente. Fiquei, porque gostei imenso dos vários pontos que foram feitos, e a professora Lívia Franco falava sobre o perder peso. E é interessante porque se nós virmos quando é que a Europa ganha o peso, não é? Durante os primeiros 10 séculos a Europa não era o centro. A Europa tornou-se o centro com as descobertas portuguesas em 1400, 1500. Mas até aí a Europa não tinha sido o centro. E aquilo que está a acontecer agora é que nós deixámos mais uma vez de ser o centro e estamos um bocadinho perdidos. Porque há 20 ou 30 anos a Europa representava quase 30% do produto interno bruto ou da riqueza mundial, digamos assim. E os Estados Unidos também. E hoje representamos 20%. Portanto, passámos de 30% para 20%. E os Estados Unidos também. E a China, que representava há 20 ou 30 anos 2% daquilo que era a riqueza mundial, hoje representa quase 20%. E, portanto, nós, no fundo, não aceitamos essa mudança e temos que reagir a essa mudança e temos que perceber o que é que temos que fazer para que voltemos a ser o centro do mundo. E a única coisa que nós sabemos da história é que nós só podemos voltar a ser o centro do mundo se nos abrirmos ao mundo. E aquilo que me dá muita esperança hoje na Europa, e que me dá esperança tanto no discurso do Presidente Macron como da Chanceler Merkel, é que a Europa escolheu esse caminho de abertura. E todas as outras potências, todas aquelas que são no fundo os nossos concorrentes, têm uma visão totalmente diferente. Têm uma visão de protecionismo, têm uma visão de se fechar e pensar que podem voltar para um passado que já não existe. Carlos Moedas, o discurso faz sentido, mas que vantagem é que isso dá à Europa? O ter esse olhar mais amplo, mais aberto? Olha, foi a vantagem que nos deu durante séculos, não é? Essa abertura trouxe-nos a melhor ciência, trouxe-nos a melhor tecnologia, essa abertura trouxe-nos aquilo que havia de melhor no mundo, essa atração de talentos do mundo. E eu hoje, na situação em que estou como comissário da ciência, posso lhe dizer que pessoalmente, e de um ponto de vista quase de anedota, eu recebo muito mais chamadas de cientistas que estão noutras partes do mundo hoje a me perguntarem como é que podem vir para a Europa, como é que podem fazer ciência na Europa, do que recebia há 3 anos atrás. E isso dá-me uma esperança enorme para o futuro, porque a única maneira que nós temos de criar riqueza, de criar emprego, é através de nos abrirmos a toda essa ciência, a toda essa tecnologia. Obviamente que não o podemos fazer de uma maneira naif, e aí voltava ao ponto da Elisa Ferreira sobre a globalização, porque no fundo aquilo que nós vimos foi que, de certa forma, a globalização tirou muita gente da pobreza, enriqueceu muitos outros que eram muito ricos e deixou uma parte da população, sobretudo no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, muito pior. E isso foi porque a globalização, de certa forma, foi selvagem, não distribuiu bem a riqueza. E, portanto, nós temos que, como dizia Pascal Lamy, um grande visionário da Europa, temos que civilizar a globalização. E não há nenhuma outra plataforma no mundo hoje que possa pensar melhor como civilizar a globalização do que a Europa. E nesse aspecto eu acho que temos também uma oportunidade e devemos ser mais assertivos também no mundo. Eu vejo muitas vezes aqui, quando outras partes do mundo, os Estados Unidos, uma certa assertividade sobre que são os melhores, quando nós na Europa podemos ter essa assertividade em muitos domínios. Vamos perceber um pouco das contas e do peso das economias europeias. Temos 3 gráficos muito lineares, muito simples, que dão para perceber, por exemplo, de facto, o que vale a Alemanha. Da Alemanha já se falou aqui, falar-se-á novamente de certo. Vamos perceber que, por exemplo, para equilibrar em termos de pratos da balança o PIB alemão, contado em muitos milhões de euros, são precisos colocar do outro lado 11 países, por exemplo, a começar num dos maiores, como a Espanha, mas incluindo muitos outros de dimensão relevante, como a Suécia, como a Polónia. Ou seja, o peso da economia alemã é de facto substancial na Europa e daí vem também
a importância e o peso nas decisões que tem Berlim. Depois podemos perceber aqueles que são os maiores e os menores contribuintes em termos do PIB europeu. Percebemos que entre os maiores países estão necessariamente a Alemanha, a França e o Reino Unido sempre numa espécie de alternância, e com a iminência da saída do Reino Unido também é relevante perceber o que se perde em termos de riqueza garantida a partir do Reino Unido, também a Itália. Portugal está numa posição, vamos dizer, intermédia, por isso está ali assinalado a outra cor, não está entre os que menos contribuem. Esses são países de dimensão bastante menor, até geográfica, designadamente Malta, Chipre, ilhas, mas também a Estónia ou a Letónia, países do Báltico com origem na antiga União Soviética. E um último gráfico, também vale a pena ser olhado com atenção, tem a ver com o peso específico da economia europeia num mundo que é um peso em perda, como destacava há pouco precisamente o Comissário Carlos Moedas, tocava ou aproximava-se dos 30% da economia mundial, descerá para 20% ou menos de 20% até 2030, e 2030 não demora muito a chegar. E isto é muito relevante, Elisa Ferreira, porque precisamos de civilizar a globalização, dizia Carlos Moedas, e precisamos de perceber que é no bolso das pessoas que elas mais vezes sentem até que ponto vale a pena estar na Europa. Ou seja, a política é determinante, mas a economia muitas vezes é o motor. É verdade, mas quer o primeiro, quer o terceiro gráfico evidenciam os desequilíbrios internos de que a Europa é feita. E se nós não olharmos para esses desequilíbrios, e daí que eu tenha sublinhado aquele velho lema da convergência, e que, curiosamente, Macron trouxe de novo ao debate, vamos lá ver se pega, digamos assim, porque é preciso que pegue, estes desequilíbrios, e depois há desequilíbrios dentro dos próprios países, porque apesar da Alemanha ter aquele peso, a Alemanha internamente também tem desequilíbrios muito fortes. E, de facto, cada cidadão, enfim, nós podemos ver estas médias, estas imagens globais, mas os cidadãos, individualmente, ou se sentem representados, ou sentem que a sua vida tem um futuro, ou sentem que os seus filhos têm a hipótese de ter emprego, ou não sentem. E, nomeadamente, aquilo que se passou durante a Troika e aquilo que se passou durante esta crise fez com que muita gente desacreditasse de que a Europa seria capaz não só de se inserir no mundo global, mas também que seria capaz de as proteger dessa violência. De quem não é que depende o mudar da agulha para que as pessoas voltem a acreditar? Da vontade política interna da Europa. Mas de quem concretamente? De todos nós. De quem de quem se senta na mesa do Conselho, de alguns países em particular, do próprio Parlamento Europeu. É por isso que esta reflexão é muito importante. Mas as pessoas estão em casa a ouvi-la falar e dizer, mas quem é que decide? Quem é que amanhã pode fazer com que isto mude? Essa é a questão central, é que a estrutura de funcionamento da União Europeia tornou-se talvez inadequada, digamos assim, para os desafios que tem. Isto, se pensar bem, o alargamento, ao trazer 10 países muito diferentes e 10 países que têm expectativas diferentes, porque aqueles países de base da União Europeia estavam isolados e quiseram unir-se para ficarem mais fortes. Os países da adesão eram países que estavam unidos debaixo da União Soviética e que têm ainda uma ambição de se afirmarem individualmente. Portanto, isto trouxe uma confusão para dentro do funcionamento da União. E depois há projetos incompletos. Um dos projetos e que ficou refletido na crise brutal e no tempo que decorreu e que já foi aqui evocado, a questão de quem é que segurou o euro, por exemplo. Quando o BCE foi ator quase sozinho, muitas vezes. Quando o BCE teve de intervir. Uma união monetária é um projeto único entre países desiguais. Ele ainda vem agravar os desequilíbrios que resultam do funcionamento do mercado interno. E portanto, digamos, é impensável nós termos uma união monetária a funcionar sem termos alguma estrutura, algum fundo, um orçamento efetivo forte, para que quando há uma quebra global da economia ou quando há um país que entra em crise, e a Comissão propôs isso, o Conselho em 2012, Comissão, Conselho e Parlamento, todos acordaram que havia um caminho a fazer para completar a União Monetária, e, portanto, a moeda única, isto no fundo para criar os mecanismos de redistribuição e de combate às crises cíclicas que acontecem, e depois nada acontece. E a crise foi gerida sem se concluir esse processo. E agora temos a União Bancária, à qual falta ainda o terceiro pilar, União Bancária é idêntico. Está a meio, há um compromisso, porque os fatores de estabilização que resultam de uma supervisão europeia, uma resolução europeia, e depois, quando há uma crise,
quando há, por exemplo, imaginem um banco ou uma sucursal de um banco ou uma filial de um banco que entra em falência num país e se isso causar um impacto nesse país, quem é que tem de acudir à estabilidade financeira desse país? É o país de origem, são os contribuintes do país de origem, não de acolhimento. E, portanto, há desequilíbrios nos projetos europeus, porque os projetos europeus em que entramos são muito mais complicados agora. É muito mais complicado trabalhar no funcionamento de uma moeda única, de uma união monetária, ou trabalhar nos equilíbrios internos de uma união bancária. E, portanto, o próprio papel que a Comissão tinha no tempo de Delors, que era de fazer de broker entre os vários interesses, uns especializam-se em agricultura e têm a política agrícola, os outros têm política industrial, enfim, e está um equilíbrio. Neste momento é muitíssimo mais difícil a própria Comissão fazer propostas que tragam pelo menos os grandes parceiros a um equilíbrio, porque entramos em dossiês muitíssimo complicados e onde não se pode parar a meio, estamos a parar a meio. Mas eu não podia deixar de fazer uma pequena referência ao segundo slide que mostrou, ao segundo gráfico, pelo seguinte: eu acho que é um erro enorme de pensamento, de lógica, nós discutirmos tanto as contribuições para o orçamento europeu. Aquele orçamento vale 1% do PIB, 1% da riqueza. Do PIB somado de todos os países. Menos de 1%. Menos de 1%. Ora, estarmos a discutir... Ora, o PIB, digamos, a riqueza, é criada através daquilo que é gerado em termos de indústria, de comércio, de serviços, de atividade financeira, de agricultura, e esse produto é que é altamente beneficiado pelo facto de nós termos um mercado interno, de termos uma moeda única e, portanto... Ou seja, isso não se está a repercutir no orçamento da própria União. Quer dizer, o orçamento é uma sementinha que procura fazer alguns reequilíbrios de distribuição deste ganho global. Deixa-me ouvir se a Eugénia da Conceição partilha dessa leitura. E se nós não tivermos consciência disto, eu acho que nós estamos a discutir algo que não faz sentido, sinceramente. É fundamental que haja um reforço do orçamento comunitário? Sim, eu penso que sim. A questão que se põe é se, portanto, neste momento, a nível interno, discute-se na Alemanha, portanto, se há uma vontade política de, portanto, a partir do momento em que o Reino Unido já não faça parte da União Europeia, teremos ali uma grande lacuna e, portanto, a discussão interna neste momento no Parlamento alemão é a disponibilidade, portanto, dos partidos na coligação, portanto, o Partido Social Democrata, o Partido Socialista que está na coligação apoia uma expansão do orçamento e da contribuição alemã. No entanto, o partido da Baviera, que tem uma posição mais conservadora e mais anti-europeia, não aceita, ou há uma discussão neste momento porque no dia 14 de outubro as eleições na Baviera terão lugar. E, portanto, como todos nós sabemos, o ano passado, quando houve as eleições no Parlamento alemão, portanto, o partido anti-europeu, o AfD, cresceu 13%. E a pergunta que eu lhe ia fazer tem a ver com isso. Se essas dificuldades da Alemanha a assumir muitas vezes uma posição têm mais a ver com a realidade interna, que acaba de explicar, quer em relação às eleições para o Bundestag, quer agora para a Baviera, ou se é ainda a velha ideia de que os povos do Sul consomem mais do que deviam, trabalham menos do que deviam? Não, eu diria que, portanto, nós temos de contextualizar a posição alemã. Portanto, o governo da chanceler Merkel, 4.0, é uma coligação que está enfraquecida. Nós sabemos que o processo de criação as negociações demoraram 6 meses, portanto, e a primeira tentativa falhou, que seria um governo também bastante inovador. Portanto, isso não deu certo porque havia divergências enormes entre o Partido Liberal e os outros partidos da coligação. Portanto, é essencialmente... São razões de política interna que lhe parece... São razões de política interna. Portanto, eu acho que nós vamos ter de esperar os resultados das eleições na Baviera para termos
para depois podermos ver se a Merkel terá a coragem de apoiar portanto, a proposta feita pelo Macron. Vamos agora alargar o nosso olhar. Já está aqui parte da resposta à sua questão. Já está aqui parte da resposta à sua questão. Mas, portanto, se me permite... uma parte fundamental, aliás. Se me permite completar, eu acho que, portanto, este gráfico com a quantificar portanto, a contribuição alemã para o orçamento não nos leva a lado nenhum, porque a Alemanha é um dos maiores beneficiários do mercado único. Do mercado único e da moeda única, porque com aqueles excedentes onde não estaria o Deutsche Mark. O marco, sim, exatamente. E há uns anos atrás houve uma grande discussão também a nível interno sobre o que é que nós pagamos e o que é que recebemos de volta. Mas eu acho que também há uma falta de coragem por parte dos políticos alemães de abertamente tentarem explicar aos cidadãos, e aí estamos, porque é que existe este desfazamento, porque é que a União Europeia é importante para, muito bem. para a Alemanha. Eu tenho um problema com esta discussão, porque eu acho que esta discussão, centrar-nos quem são os principais contribuintes, é de alguma maneira... nacionalizar a questão do orçamento, que é um orçamento comunitário, quer dizer, que é um orçamento europeu. E, portanto, eu direi que talvez o foco não deva ser tanto como, de alguma maneira, este gráfico sugere... Mas o gráfico foram só os pequenos segundos no programa de 90 minutos. Sim, mas Carlos Daniel, eu acho que o ponto é este, não é quem é que contribui mais, mas é em que áreas é que, na verdade, o essencial, ou os componentes, se quiser, deste orçamento são alocados. Eu acho que essa é que é a questão que nos deve interessar a todos agora. Não é de onde é que vem mais dinheiro. Eu prometo que vamos falar disso, até porque o Comissário Carlos Moedas terá seguramente algumas notícias até eventualmente para nos dar sobre o assunto, mas eu prometo-me alargar um pouco o olhar sobre o futuro com a ajuda de um dos mais históricos dirigentes europeus, seguramente o mais histórico dirigente socialista espanhol, Filipe González, deu uma entrevista exclusiva à RTP, ao meu companheiro de trabalho, Filipe Silveira. Foi presidente do Governo de Madrid com maior longevidade no cargo, esteve à frente do Governo espanhol entre 82 e 96, é uma longevidade absolutamente extraordinária, tendo em conta tantas dificuldades, entretanto, surgidas em vários países para formar governos, e liderou o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, entre 74 e 97. Foi ele quem assinou, todos nos lembramos das imagens nos Jerónimos, até já as revimos no arranque do programa, o Tratado de Adesão por parte de Espanha à então Comunidade Económica Europeia, CEE. Passados mais de 30 anos, vê a Europa como uma realidade que aproximou definitivamente Portugal e Espanha, deixa recomendações sobre a forma como a União deve combater os populismos e, em relação a Donald Trump, diz, tal como a senhora Merkel, que é um parceiro em que não se pode confiar. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao Fronteiras 21. O tema deste mês é o futuro da Europa e, desde logo, a pergunta óbvia é que Europa é que vamos ter depois do Brexit, já no próximo ano? Europa tiene que hacerse cargo de su propio futuro. Y esto va a exigir un enorme esfuerzo, una gran decisión para intentar no perder ni relevancia para los ciudadanos europeos ni relevancia internacional. Tenemos que tener mejor gobernanza de la Unión Económico y Monetaria, sin olvidar que mejorar la gobernanza del euro exige también mejorar el control democrático, es decir, aumentar la democracia. Tenemos que tener mayor solidaridad para restañar las heridas aún abiertas de la crisis. Creo que eso es evidente. Debemos tener una política migratoria, no 25, y debemos tener una política exterior y de seguridad, porque nos vamos a enfrentar solo a los desafíos que nos conciernen. Es difícil confiar que una persona como el actual presidente de Estados Unidos dê uma mínima segurança como aliado. Ele começou uma guerra comercial nesta área do aço e também do alumínio. Acha que é só o começo daquilo que poderá ser uma guerra ainda maior contra os interesses da Europa? Trump, eu creo que é uma pessoa muito ignorante que não sabe que é ignorante. É uma ameaça para a Europa, sim.
Pero bueno, también es una oportunidad para Europa. Somos 500 millones de europeos, tenemos muchos problemas, tenemos que ponernos de acuerdo, pero somos lo suficiente como para que Europa, además de ser un gran y maravilloso museo, sea un laboratorio de idea, de experiencia, de vitalidad y de respuesta. No podemos renunciar a eso. Vimos há algumas semanas primeiro esboço, uma primeira proposta por parte da Comissão Europeia para o orçamento que podemos ter em vigor na Comissão Europeia depois da saída já do Reino Unido. Acha que esse vai ser o primeiro desafio à União da União Europeia? Algunos ya piensan que estamos superada la crisis con las cicatrices de la crisis. No. Nuestros países, los que tienen más sensibilidad saben que todavía no son cicatrices, todavía son heridas abiertas, que la gente sigue sufriendo, que hay demasiada gente pagando un altísimo precio. Y la Unión no le puede volver la espalda ni a eso, ni a mejorar su calidad democrático-representativa. O Presidente há alguns meses falou num cancro, no nacionalismo e no populismo. Foi assim que chamou estas duas vertentes que estão em ascensão na Europa. Vimos o que se passou recentemente na Áustria e também na Hungria. Acha que noutros países ainda mais importantes para o futuro da Europa pode haver uma vitória destes partidos nacionalistas e populistas já nas eleições europeias e o Parlamento Europeu ficar com uma vertente ainda mais à direita? Yo tengo la esperanza de que no, pero verá, mientras que los que rechazamos el nacionalismo, el populismo, etc., como una enfermedad de la que ya hemos tenido pruebas perversas durante la mitad del siglo XX, mientras que los que rechazamos eso, no hagamos un análisis autocrítico de en qué fallamos, si no nos hacemos esa pregunta, pero vamos a decirle a los ciudadanos, viene esto que es muy peligroso, que es una amenaza. Por favor, el fundamento del nacionalismo y del populismo es el manejo de las emociones, con grandes mentiras que se vuelven verdad y que se difunden. En ese manejo de las emociones no vamos a ganar. Por tanto, yo creo que de verdad que hay que aclarar más ante los ciudadanos qué proyecto tenemos, por qué queremos estar juntos e em que queremos estar juntos democraticamente. Muito obrigado por aceitar esta entrevista e até uma próxima oportunidade. Filipe Silveira, da RTP, a entrevistar em exclusivo para o Fronteiras 21, o antigo Presidente do Governo Espanhol, Felipe González, que toca aqui, Lívia Franco, duas matérias que lhe são particularmente caras. Refere a necessidade de uma política migratória de todos, ou de quase todos, e uma política de segurança, percebendo que os Estados Unidos, que foram o garante da segurança da Europa durante décadas, podem hoje não ser tão fiáveis assim. É a sua leitura também? Sim, eu acho, do ponto de vista do diagnóstico, eu acho que é mais ou menos claro para toda a gente que de facto estes são grandes desafios e o que é que está a acontecer. Agora, também como o Presidente Gonçalves disse, quer dizer, a resposta tem que vir da própria Europa, tem que ser escolhas da Europa. O problema migratório, enfim, sobretudo a crise migratória que nós vivemos aqui na Europa desde 2015, quer dizer, não é uma coisa que nós possamos fechar os olhos e achar que está resolvido. Ele está aqui, quer dizer, ele está na nossa vizinhança. E, portanto, desse ponto de vista, claramente, o caminho da Europa que se foi fazendo é também neste sentido, quer dizer, é no sentido que nós temos que ter respostas para esses desafios. A Europa tinha uma ambição e durante muitas décadas teve essa ambição de conseguir projetar a sua prosperidade, a sua estabilidade política para a sua vizinhança próxima. E esse desejo, na verdade, era um desejo que acreditava que a Europa podia mudar a sua vizinhança. Hoje nós sabemos que não é bem assim, por muitas razões. E, portanto, não o pode fazer, mas de qualquer maneira pode ajudar as pessoas da vizinhança próxima, de facto, a mudarem as coisas e, sobretudo, a mudarem as coisas nos seus países de origem. E, claramente, e voltando outra vez à questão do orçamento, por exemplo, essa é uma área onde agora o novo orçamento está a ser discutido, não é? Plurianual, tem que ter em conta isso, não é? Que a Europa, a maneira melhor, digamos, de resolver estes problemas para os quais, dentro das fronteiras, parece não conseguir ter um consenso em relação às soluções, pelo menos do ponto de vista de arranjar instrumentos para os ajudar a resolver na sua origem, pode
pode tê-los, e isso é importante que tenha essa disponibilidade financeira. Depois a outra grande questão é a questão da relação com os Estados Unidos. O caminho que foi sendo feito ao longo destes mais de 60 anos foi sendo feito também com estabilidade e com segurança por parte dos países europeus, porque de alguma maneira nós tínhamos um apoio, não é? Um ombro amigo muito importante, para não dizer, enfim, alguém que tomava conta da nossa segurança, que são os Estados Unidos. E isso mudou, e sobretudo isso mudou nas últimas eleições presidenciais americanas. E a Europa é um desafio, mais outro desafio que se vê colocado, que é, não tem agora esse ombro, desse flanco, digamos, do Atlântico Norte vem também instabilidade, e agora tem que escolher como é que é. Quer continuar a dizer aquilo que enfim, que é o seu sonho e que é as suas propostas, ou quer ficar calada? Eu acho que há duas questões aqui nas últimas semanas, sobretudo nesta última semana, que nos têm posto em confronto com isso mesmo, não é? À Europa. Uma é a questão do acordo do Irão. Enfim, pelo menos até agora, aquilo que nós vimos é que há um consenso geral dos países europeus, não é? Enfim, pelas palavras da alta representante da União Europeia, da senhora Federica Mogherini, claramente a Europa quer continuar a defender o acordo, que aliás é um acordo multilateral. Os Estados Unidos podem sair, mas o acordo mantém-se porque é um acordo multilateral. Há mais 5 países. Mais 5 países. A segunda questão é a questão israelo-palestiniana e, muito particularmente, a mudança da embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém. Quer dizer, a Europa continua a achar que essa não é uma boa medida e que essa medida, sobretudo, é uma medida que põe em causa um processo de paz, um processo negocial, um processo complexo e que tem um objetivo, e que o objetivo é, de alguma maneira, resultar na solução pacífica da criação de 2 Estados. E, portanto, a Europa tem que fazer ouvir bem a sua voz desse ponto de vista. Claro que eu estou a dar estes 2 exemplos, podíamos dar muito mais outros exemplos, enfim, que têm sido muito falados, a questão do comércio, por exemplo, e sobretudo a questão do multilateralismo, não é? Este olhar que se tem, no fundo, sobre aquilo que é a dinâmica internacional e quais devem ser, digamos, as regras com que os atores principais se devem relacionar e que devem, na ótica da Europa, que se devem, de facto, assentar, sobretudo nisto, na cooperação entre os vários atores. Que é também uma marca, multilateralismo. Que é uma marca da Europa. Uma marca da Europa, do ADN, que, na verdade, era também a regra geral que vigorava desde o final da Segunda Guerra Mundial e que, de alguma maneira, agora está a ser posta por tais atores revisionistas que há pouco referimos, mas também, e isso foi uma grande surpresa e é, de alguma maneira, um choque para os Estados Unidos, enfim, para o seu aliado fundamental, que é os Estados Unidos. E agora a Europa tem que saber e tem que mostrar que está à altura destes desafios. Carlos Moedas, vê esta questão da defesa e segurança como uma questão central e, se quiser, ligar isto à questão orçamental de que falávamos antes, porque, obviamente, se a Europa entregou parte da sua defesa e segurança aos Estados Unidos, foi porque pôde ter verbas para as outras áreas. Para investir mais em defesa e segurança, ou se contribui mais e pegamos no orçamento, ou vai ter que se tirar de algum lado. Sem dúvida, eu penso que falamos aqui em 2 pontos ou 3 pontos que eu gostava de comentar. O primeiro em relação aos refugiados e ver e ter um bocadinho também às vezes a noção daquilo que fizemos e daquilo que passamos. No ano chegaram 1 milhão de refugiados à Alemanha. Os Estados Unidos, a Austrália, o Japão receberam no mesmo espaço de tempo 30 mil, 40 mil refugiados. E muitas vezes olhamos para o problema e dizemos a Europa não fez o que devia ter feito, e não fez, deveríamos ter feito muito mais, mas a verdade é que o problema tinha umas dimensões extraordinariamente grandes. E, portanto, era muito difícil conseguir, com aquilo que é a rapidez das instituições, que, obviamente, para ter a unanimidade de todos, não são rápidas. E, portanto, aí vem um dos pontos que eu penso que deveríamos falar sobre um futuro da Europa em que tomamos decisões que não são todas por unanimidade, porque enquanto continuarmos com a regra da unanimidade em muitas das decisões, elas vão demorar tempo demais e isso vai ter consequências para a Europa, mas conseguimos realmente, na altura, reagir e conseguir, de certa forma, diminuir o problema. O problema estará sempre lá porque há mais de 60 milhões de pessoas no mundo hoje que estão deslocadas entre os vários países. Portanto, isto é um problema para durar e que vamos ter que o tratar com tempo, com serenidade e que temos que conseguir encontrar soluções. E, nessa altura, lembro perfeitamente do Presidente Juncker lançar a ideia de uma guarda costeira e a reação dos países é sempre a mesma. É dizer, não, uma guarda costeira europeia não queremos, porque uma guarda costeira europeia retira-nos soberania. Ora, isto é exatamente a maneira errada. É que uma guarda costeira europeia, no fundo, dá mais soberania aos países, mas é uma soberania partilhada. E esta ideia que os políticos, a nível nacional, têm muita dificuldade em certos países em compreender, é a mãe de todos os problemas.
A Elisa Ferreira falámos muito sobre isto, sobre a crise financeira. Porque é que ela não foi resolvida mais depressa na Europa? Porque, no fundo, passávamos a bola entre a Europa e os Estados a dizer, mas quem é que resolve? Quem é que faz? E então passámos essa bola durante anos para resolver e para conseguir resolver, enquanto nos Estados Unidos isso foi muito mais rápido. No caso da defesa, eu acho que aquilo que lançámos com o Fundo Europeu da Defesa e com toda a cooperação reforçada entre os países é a primeira peça deste puzzle. Nós temos que realmente apostar mais na defesa, apostar mais nessa soberania partilhada, e isso vê-se em tudo. As pessoas às vezes pensam que a ideia de investir na defesa é apenas a parte, diria, de militares ou ter umas forças militares comuns. Não, aquilo que hoje nós temos é que um país como os Estados Unidos, em termos de material de defesa, tem algo muito mais otimizado, tem 5 ou 6 tipos de aviões, e na Europa temos 30 ou 40 tipos de aviões. E, portanto, só a otimização daquilo que é hoje a defesa europeia pode nos trazer grandes vantagens nessa que é a defesa da Europa. Carlos e, Moedas, portanto, vamos ter muito que continuar a investir. Temos que continuar aqui também, avançar. Este programa tem sempre perguntas colocadas por elementos do público. Previamente as colocam no site do Fronteiras 21 e depois as colocam aqui também, em direto aos convidados. E há uma pergunta que vem um pouco na linha do que ouvíamos agora. António Carlos Silva, boa noite e bem-vindo. Uma pergunta para a doutora Elisa Ferreira. Boa noite. Obrigado pelo convite também. A questão tem a ver exatamente com isto que o Comissário estava a referir em relação ao futuro e à soberania. Qual é a visão que nós temos da Europa no futuro? Se vamos ter os Estados Unidos da Europa, uma visão federalista, ou se pelo contrário a questão da partilha da soberania e das preocupações nacionais com isso nos levarão apenas a um caminho de uma simples confederação e daí não poderemos passar? Eu acho que é uma questão muito complicada, muito, muito densa, mas que aponta de facto no sentido em que nós temos de avançar. Há muitos detalhes em tudo isso que estamos a dizer, ser um regime federal, ser uma federação ou não ser uma federação. Para qualquer progresso, e nós temos de sair desta encruzilhada, porque eu digo que às vezes no que diz respeito à União Bancária, por exemplo, que nós estamos com um bolo que é magnífico, mas está só meio cozido, e um bolo meio cozido é mesmo indigesto, portanto não pode ser, não podemos parar aqui, estamos parados no meio da ponte. E essa reflexão tem de ser feita. E nós temos de avançar para um tratamento equilibrado e eficaz daquilo que nos está neste momento a afligir e que nós temos. Onde é que eu acho que há questões de detalhe que têm de ser abordadas? É exatamente na vontade política de avançar e nas condições de termos grandes europeus. Vimos Mário Soares, vimos Filipe Gonzalez, mas podemos ter posto mais um conjunto. Vimos hoje também as declarações logo do Tratado de Roma, etc. Portanto, nós buscamos, atores que sejam capazes de se separarem dos meios de comunicação de curto prazo e das pessoas, do mainstream, daquilo que é o sentimento geral da população, para eles próprios poderem divergir. Eu acho que, por exemplo, na Alemanha, aquilo que estava há bocado a dizer, na Alemanha, eu acho lamentável que se tenha tolerado um discurso completamente básico, completamente grosseiro, sobre culpados e virtuosos no processo de funcionamento de uma União Monetária que foi um projeto absolutamente pioneiro, diferente, dificílimo de fazer, em vez de dizer, bem, isto não está a funcionar, vamos lá ver. E curiosamente, a própria Alemanha, com esse discurso, inviabilizou a fase seguinte, porque descreveu as coisas de uma forma tão horrível que, de facto, agora, quando se pede algum esforço... É mais difícil convencer as pessoas de que ele faz sentido. Ninguém se convence. Elisa Ferreira, obrigado. Cátia Alves, boa noite também, bem-vinda. Uma pergunta para Eugénia da Conceição. Boa noite. A minha pergunta vai no sentido de perceber se deveríamos, efetivamente, ter medidas para desencorajar novos países de sair da União Europeia. E desta forma conseguimos evitar futuros Brexits. E quais seriam, efetivamente, as medidas? Faz favor. Ok, muito obrigada pela questão, que também não é uma questão fácil de responder. Eu acho que, portanto, o projeto de integração europeu é voluntário e se houver outros países que queiram seguir o exemplo britânico, podem e devem fazê-lo. Mas eu acho que a longo prazo, o caso do Reino Unido
vai demonstrar o que é que implica sair e isolar-se dos outros países europeus. Portanto, o que está a dizer é que os próprios ingleses, os britânicos, vão perceber que fizeram mal. Sim, e também outros países que, portanto, que ponderassem seguir o exemplo britânico, verão que isso não é, que isso trará grandes desvantagens sobretudo económicas e políticas, porque, vamos lá ver, nós também temos países como a Noruega ou a Suíça que não são membros da União Europeia, mas que querem ter certas vantagens e que contribuem também para o orçamento comunitário, mas uma maioria da população não quer a integração completa. Portanto, o futuro dirá que ilações há para tirar e, na sua perspectiva, a maior parte dos países pode ter o efeito até dissuasor, o Brexit. Já que se falou de algo que é absolutamente fundamental, até que ponto a própria democracia pode estar em crise, e há muitos analistas que já veem uma crise das democracias, designadamente em função da crise económica, com a ascensão de movimentos nacionalistas e populistas, que enfraquecem desde logo os partidos do centro, que foram os verdadeiros construtores, pelo menos desta Europa atual. Quisemos ouvir alguém que pensa de fora deste circuito dos que acreditam na Europa atual, e entrevistamos, exclusivo também para o Fronteiras 21, Yanis Varoufakis. Como se sabe, foi o homem símbolo da chegada do Syriza ao poder na Grécia e depois das primeiras negociações em Bruxelas enquanto Ministro das Finanças da Grécia. Não durou muito tempo no cargo, é certo, mas continua empenhado politicamente, dá rosto a um novo movimento e deu, como disse, uma entrevista exclusiva ao jornalista Ricardo Alexandre da RTP, onde deixa 3 ou 4 notas que sublinho que a crise ainda não acabou e que a Europa vai acabar por se desintegrar se continuar neste rumo. Acusa a Alemanha, entretanto, também de já ter aniquilado as melhores propostas que François Macron enunciou depois de chegar à presidência francesa e afirma ainda que o caso português provou que a situação melhora mal se desacelera a austeridade e mesmo, é a expressão dele, que não se faça muito mais. Yanis Varoufakis, antigo Ministro das Finanças da Grécia, um dos fundadores do movimento Primavera Europeia. Yanis Varoufakis, thank you for being with us. This pan-European party, European Spring, is it a way to prevent or stop populism, or on the other side, is itself a new form of populism? Oh, it is certainly not a new form of populism. We created our movement in order to fight against populism, and at the same time to fight against the deep establishment and its business as usual attitudes, which is destroying Europe, fragmenting Europe, inflating the crisis and therefore feeding the populists. Will it be a movement or a political party with conditions? And let me pick up the name European Spring. Will it be a movement with conditions to support European citizens in all seasons? Absolutely. Despite the storms and the bad weathers? Think of the spring as a source of hope for all seasons, especially during winter, the winter of our discontent, especially in our countries that have suffered so massively over the last 10 years of mismanagement of our economies and our politics. And with many clouds still on the horizon? Oh, I have no doubt that the crisis has never ended in any of our countries, including in places that are awash with money and liquidity like Germany. The majority of the Germans are worse off today than they were 10, 15 years ago. Since many analysts and even politicians say that Mr. Emmanuel Macron is reforming Europe and re-energizing Europe, could we say that the European Spring may be a En Marche on the left? Absolutely not. And let me tell you why. Emmanuel Macron has a good sense of what's wrong with Europe. Emmanuel Macron made some proposals which were very weak and very moderate, too moderate for my taste, but in the right direction. But I very much fear that his program for Europe is completely and utterly dead in the water. Why? Well, because Berlin has killed it. He proposed reforms along the lines of more democracy in the European Parliament with transnational lists. He proposed a common budget for the Eurozone, common unemployment insurance, common deposit insurance for the banking sector, and a common investment fund to be funded through some kind of
recycling mechanism. Every single one of those 5 proposals have been shot down by Berlin. They are now dead. They are not going to be discussed in the next Eurogroup meeting in June. And it is clear from Berlin that because Macron failed to say to Mrs. Merkel before the federal election in Germany, these are my terms if you want me to continue to save you. Because don't forget that Merkel is only still Chancellor because Macron defeated Le Pen. Had Macron not defeated Le Pen, Mrs. Merkel would have been blamed by the German electorate for having lost France to Europe. What's the goal of the party? What's really your target? Simple. To give hope back to Europeans. And the moment you put the brakes on austerity, there is improvement. It was a pointless, avoidable crisis, and it was the result of imposing self-defeating austerity. Now, what the Portuguese experience shows is that the moment you take your foot off the pedal, the accelerator of austerity, even though you're not doing that much more than that, things improve. So I think that's an important lesson for the rest of Europe. And is it possible to revert or regenerate the system once you are at the margins of that system, when you are not an insider of the system? It's the only way of changing a system that is rotten and fragmenting. If the system works well, then you have to be an insider to improve it. But if the system is rotten and fragmenting, the only way of making a positive difference for the majority of people out there is to be on the margins. The margins are at the center during periods of crisis. Of course, the margins are dangerous places because you can have xenophobes, right-wing populists on the margins, effectively speeding up the disintegration. We start from the margins in order to help bring together Europeans to heal the problems of the European Union, not to disintegrate it. What can people do for Europe, the Europeans? Well, we can band together. And this is what we're doing with European Spring. We can band together and ask the question that nobody has asked so far. What must we do at the level of Europe systematically to deal with the systemic crisis of Europe? Have you realized that nobody has actually asked this question? We want to have a debate in Portugal, in Germany, in Greece, in France, in Lithuania, on what should we do to save Europe and make Europe a source of solutions for the peoples of Europe. That debate is not happening. We really want to create that debate by putting very specific proposals. We are using the European Parliament elections, not in order to get elected to the European Parliament. The European Parliament doesn't really have that much of power to change anything. But we're using those elections because they have something unique. They're happening all over Europe at the same time, in the same day. It's a fantastic opportunity to take an agenda of change for Europe and also for our nation states, our municipalities, from all the way to Estonia, to Porto and to Lisbon. That is our objective. We hope that the people of Europe are going to be able to listen to our message. It's not clear that they will, because the media operate in a way that is quite oligarchic, with present company, of course, accepted. If we manage to change the debate, we will have made a great contribution to Europe and to progressive European politics. Yanis Varoufakis, thank you very much. Thank you. Entrevista exclusiva conduzida por Ricardo Alexandre e Yanis Varoufakis. Comissário Carlos Moedas, um antecessor seu, comissário português António Vitorino, dizia, numa frase célebre, que nada se pode fazer contra a Alemanha, embora se possa fazer sem ela. O senhor já há pouco manifestou aqui que também ficou entusiasmado com a entrada em cena de Emmanuel Macron. Houve agora Varoufakis dizer que já lhe aniquilaram as propostas e as boas intenções. Partilha dessa leitura? Imagino que não, mas qual é a sua opinião? Bom, em primeiro lugar, eu penso que é sempre importante na Europa ter um bom equilíbrio entre a Alemanha e a França e que esse equilíbrio com o presidente Macron é um equilíbrio diferente do que foi antes e, portanto, isso é bom para a Europa e penso que Macron vai provar que se podem ganhar eleições com um programa a falar da Europa, a falar sobre o futuro da Europa, a falar desta União. Há pouco olhávamos para a Alemanha. A Alemanha é 1% da população do mundo.
dentro de 10 ou 15 anos, a Alemanha nem estará nos 7 países mais importantes do mundo, ou no chamado G7, porque a sua economia será a 9ª ou 10ª. Portanto, nenhum de nós, todos nós somos pequenos, não é? Henrique Letta dizia que na Europa há 2 tipos de países, os pequenos e os que ainda não sabem que são pequenos. Esse era o primeiro ponto que eu gostava de fazer sobre a discussão sobre quem é que manda. Eu acho que todos mandamos. Agora, há uns que não mandam, são aqueles que não têm um lugar à mesa. Quando o Reino Unido decide sair, deixa o lugar à mesa e aí não decide. E isso é importante que as pessoas percebam. Agora, acho a entrevista do Sr. Varoufakis extraordinária, porque é extraordinário ver que um populista diz não populista. Há alguém que for Ministro das Finanças e falhou rotundamente, e que, no fundo, deixa de ser Ministro das Finanças na Grécia, o que fez até prolongar, de certa forma, o seu trabalho, só levou a mais problemáticas, a mais dificuldade, e cuja a sua teoria era que se viesse para a Europa e gritasse com a Europa, resolvia os problemas. Não resolveu problema absolutamente nenhum. Acho interessante ver que até os próprios populistas acham que não são populistas. O Sr. Varoufakis, na entrevista que deu, não deu absolutamente nenhuma solução, que é uma coisa extraordinária. Disse, vamos fazer uma frente comum. Para quê? Para decidir o quê em relação à Europa. Eu acho que, no fundo, temos de ter muito cuidado com estes discursos, que são discursos fáceis, porque quando as pessoas são descontentes é fácil dizer que está tudo mal. Agora, é bom analisar nos discursos populistas quais são as soluções, e ele não apresenta nenhuma solução. Carlos Moedas, obrigado. Já quero voltar a si. Que está tudo mal. Quero aproveitar o tempo que falta, ele agora vai andar um pouco mais depressa, o tempo. Com o que é que concordou ou discordou do que ouviu de Varoufakis, a Elisa Ferreira? Eu acho que o que disse Varoufakis é importante no seguinte sentido. Ou, de facto, nós pegamos na Europa que temos e a reformamos por dentro, ou completamos alguns projetos. Eu acho que é preciso fazer reformas de outro tipo, mas pelo menos completar aquilo que começamos. Dar pequenos passos, continuar, mas sem nos bloquearmos uns aos outros. Os mecanismos de decisão são questões fundamentais. Carlos Moedas falava da regra da unanimidade, por exemplo. Houve uma deslocação durante toda a crise do poder da Comissão para o Conselho. Houve uma deslocação dos primeiros ministros para os ministros das Finanças. Passamos a olhar muito mais para o curto prazo, muito mais para a parte financeira e deixamos de transmitir às pessoas qualquer sentido político. E é hora de reverter nesse sentido. E, portanto, ou nós nos reformamos por dentro e somos capazes de dar respostas adequadas. E isto é um alerta também, sobretudo, para a Alemanha. Eu peço desculpa dizer isto desta forma, mas é. Porque, de facto, ou somos capazes de fazer isto, ou este discurso, que no fundo não traz, como dizia o Comissário Carlos Moedas, não traz nenhuma proposta, mas este discurso é aquele que neste momento está a vingar no AfD, na Itália, e de facto nós corremos o risco de repente, vermos as instituições europeias e os governos europeus nas mãos de eurocéticos. E nessa altura o projeto destrói-se ou deforma-se tanto que isto pode efetivamente causar um seríssimo risco, uma seríssima crise. É preciso que alguém dê força a Macron? Ou... Eu acho que sim, e acho que a Europa sempre se construiu através de equilíbrios, mas sempre se construiu a partir dos grandes países da Europa. Neste momento, eu acho que o grande problema é o que está a acontecer na Itália, porque no fundo nenhum dos partidos retiraram, e ainda bem, a questão de votarem se continuam na moeda única ou não continuam, se a Itália continua ou não, retiraram isso na agenda, mas não é uma coisa sincera, não são construtores da Europa. Eu acho que a Itália, digamos, Macron precisa de ter, só com dois pilares, França e Alemanha. Nós corremos, enfim, não chega a fazer uma cadeira, não chega a fazer um banco em que alguém se sente e, portanto, é pouco. Com a saída do Reino Unido desde logo. Com a saída do Reino Unido a coisa ainda fica mais desequilibrada, mas era preciso que uma Espanha, era preciso que uma Itália, era preciso que alguns países, ou então um grupo de outros países, estabilizassem politicamente no sentido de ter mais voz. Estabilizassem e viessem contribuir para este reequilíbrio outra vez, porque a seguir os pequenos países facilmente se ajustam. Mas a Europa construiu-se precisamente em termos políticos entre um centro-direita e um centro-esquerda, e entre sociais-democratas e cristãos-democratas, portanto, que tinham concepções que eram compagináveis umas com as outras. Neste momento, as tais franjas começam a crescer assustadoramente e envolvendo todos os países, mas em que os maiores
se responsabilizavam não só perante os seus cidadãos, mas perante os europeus. E eu acho que o que faz falta também neste momento é que na Alemanha haja uma certa libertação do interesse interno doméstico e que a Alemanha, com o peso que tem, assuma também a sua responsabilidade enquanto motor da Europa e não apenas enquanto motor da sua própria sobrevivência ou da sua própria afirmação. Lívia Franco, algo estaremos de acordo em relação ao que disse Varoufakis, é que as próximas eleições europeias são um barómetro fundamental para se perceber como é que evolui esta correlação de forças, desde logo. Precisamente, quer dizer, próximo ano temos eleições. Há bocadinho levantámos aqui a questão de como é que, no fundo, os cidadãos podem participar mais. Claramente é votar em massa nas eleições europeias. Há, aliás, uma questão muito importante, uma proposta muito importante que creio que está em cima da mesa, é que os lugares deixados em aberto pela retirada dos deputados europeus britânicos do Parlamento sejam preenchidos por representantes de cidadãos europeus sem estarem com nenhuma ligação em nenhum partido especificamente e que sejam, aliás, eleitos em listas transnacionais. Portanto, logo uma primeira questão é perceber que essas eleições, de facto, são um elemento importante da democraticidade do sistema europeu, de alguma maneira tentar reforçar essa questão. Agora, eu acho que há sobretudo esta questão que deve estar sobre a mesa durante a campanha eleitoral das próximas eleições europeias, que é a questão de não procurarmos as culpas, não apontarmos, procurarmos bodes expiatórios, não estarmos obcecados a ver quem é se é o país Y ou o país Z que, de facto, são os mais responsáveis pela crise e pelas dificuldades que se têm passado, sobretudo na última década, mas, sobretudo, concentrar nisto. Concentrar que, por enquanto, neste momento, o que nós temos em relação à Europa é que a Europa é essencialmente uma mesa de negociações, uma mesa de jogadores que têm que olhar para este jogo de maneira estratégica e perceber que a retirada dos Estados Unidos, de alguma maneira, põe sobre a mesa, de facto, a necessidade de nós criarmos novos equilíbrios, como estava aqui a ser desenvolvido. O equilíbrio que é fundamental, evidentemente, que é sempre centrado no eixo Paris-Berlim, mas depois nós temos uma série de dinâmicas. Temos os países da Europa do Sul, temos os países nórdicos, aos quais a Holanda e a Irlanda estão a fazer uma aproximação. Temos os países da Europa Central, temos os países de Visegrado, enfim, e tem que ser nessas dinâmicas, do ponto de vista da negociação, que de facto que se tem que centrar a questão. Mas é nos mecanismos de negociação que tem estado, muitas vezes, o busilis, o problema. Mas eu acho que o ponto é este, os mecanismos da negociação podem variar conforme o tópico que se está a discutir, conforme o tema que está sobre a mesa. E ele não pode ser, ou seja, a discussão e o debate não pode ser paralisado por causa do método em que se vai, no fundo, é este e só pode ser este o método. Não, tem que ser vários equilíbrios, tem que ser, no fundo, várias coligações e tem que haver essa flexibilidade. O que não quer dizer uma Europa a várias velocidades, não é isso que eu estou a defender. Mas deixe-me só dizer mais este ponto. E, no fundo, também, o que eu quero aqui dizer é isto, que, na verdade, este jogo estratégico é, de alguma maneira, também o que permite depois a Europa, no seu todo, ter um peso estratégico no resto do mundo. Se nós estamos centrados e obcecados com descobrir bodes expiatórios e paralisados por questões técnicas e, de facto, não avançamos na negociação estratégica para a procura de respostas concretas para os desafios que nos são colocados, a Europa vai perder caminho e, sobretudo, a Europa vai perder aquilo que é essencial, que é a competição com os outros grandes jogadores. Eu espero que essa lógica da competição e do lugar da Europa no mundo seja central na próxima campanha eleitoral para as eleições para o Parlamento Europeu. Eugénia da Conceição, há democracias em crise ou a questão em causa mesmo, a democracia em alguns países, ou a questão vital é esta, uma Europa conseguir ser competitiva e, no essencial, já estar defendida politicamente? Eu acho que nós temos a democracia em declínio em alguns países europeus e, portanto, esse é um dos grandes desafios e a União Europeia pode contribuir, portanto, para ultrapassar esta crise também a nível interno, porque pode assumir também um papel central na política internacional, como ela já o faz na política comercial. Nesse aspecto, a União Europeia é um gigante económico e é um líder a nível internacional e agora, na minha opinião, trata-se simplesmente também de extrapolar essa liderança para outras áreas, mas isso implica também que os grandes líderes europeus, como o Macron, como a Merkel, que de facto suportem apoiem o processo de integração europeu e, nomeadamente, também um papel ou um retorno ao papel central das instituições supranacionais, como a Comissão Europeia ou o Parlamento Europeu, porque
transferir mais competências, por exemplo, para o Parlamento Europeu, também implica que os cidadãos compreendam qual é o papel ou como é que os 3 pilares da democracia funcionam. E desde logo perceberem que tem poder aquele órgão para o qual efetivamente participam em termos de votação. Carlos Moedas, não queria obviamente acabar o programa sem, e há pouco ouvi a Lívia Franco falar, de tópico a tópico é importante ir percebendo como fazer. O seu tópico, a sua pasta é crucial, muitas vezes vista como absolutamente determinante. Aliás, cresce no quadro orçamental até 2027 o valor da investigação, ciência e inovação. Cresce, e vale a pena dizer os números porque são significativos, de 77 mil milhões para 100 mil milhões. Isto com a saída do Reino Unido significa um aumento talvez acima de 25%, segundo as minhas contas muito rápidas. Isto significa, obviamente, responsabilidade para si, mas também não posso deixar de lhe perguntar isto. O Carlos Moedas é o comissário português, ao mesmo tempo ouvimos falar dos cortes, quer nos fundos de coesão, quer na agricultura. Como é que fica a balança para Portugal? É verdade, há muito boas notícias para a ciência e para a inovação na Europa, e é a primeira vez que a Europa faz um aumento desta natureza, que, se não contarmos com o Reino Unido, é um aumento de 50%. Portanto, é muito significativo para a Europa, e é a única maneira de criar emprego na Europa, a única maneira de nos posicionarmos. A professora Lívia Franco dizia, e com razão, como é que a Europa se pode posicionar neste futuro. E para mim é através da sua abertura ao mundo, da ciência e da inovação. Sermos os melhores dos melhores, e só assim poderemos realmente ser um projeto atrativo para todos. Mas dizia com razão o problema dos fundos estruturais e da política agrícola. É um problema matemático, porque uma vez que o Reino Unido, ao sair, cria um buraco entre 12 mil a 15 mil milhões de euros. Portanto, nós temos de ter a noção, o orçamento anual da União Europeia é à volta dos 150, 160 mil milhões de euros por ano. E o Reino Unido retira 10%. Sensivelmente, exatamente, desaparecem. 10%. Obviamente que ao retirar 10% desse orçamento, isso tem um impacto direto em duas políticas que prefazem mais de 70%, 72%, 73% do orçamento total. Ou seja, a política dos fundos estruturais mais a política agrícola são 72%. Quando nós retiramos essa fatia, temos um corte direto nestas políticas, a não ser que os países pusessem mais dinheiro. E aí voltava ao ponto que já foi feito também pela a professora Elisa Ferreira, a professora Lívia Franco e a professora Eugénia, que é que 1% é muito pouco. Nós vamos fazer esta proposta de 1,11%, mas continua a ser muito pouco para a Europa. Um Estado, como é o caso dos Estados Unidos, portanto, nós não somos um Estado, nem somos um Estado federal, portanto, somos uma organização supranacional. Mas o exemplo dos Estados Unidos, em que o orçamento federal corresponde mais ou menos a 20% da riqueza criada nos Estados Unidos. Portanto, nós somos uma gota d'água, e isso é importante que as pessoas percebam. E era importante que agora os países à volta da mesa, porque esta decisão não é a Comissão faz uma proposta, que os países à volta da mesa percebessem isso e que conseguissem evitar esses cortes nas políticas estruturais. Ainda não se sabe a fatia definitiva que vai caber a Portugal, mas pedi-lhe que confirmasse que o Comissário Carlos Moedas negociou com o Comissário da Agricultura uma verba de 10 mil milhões de inovação tecnológica, precisamente na área agrícola, ou seja, não será obviamente todo para Portugal, será quando muito uma pequena parte, mas os empresários agrícolas, os agricultores portugueses podem pensar em candidatar-se a essas verbas e compensarem de alguma forma o que perderem em termos de PAC. Sem dúvida. Quando eu vi que tínhamos este problema que era complexo na parte estrutural e na parte agrícola, pensei exatamente talvez por vir uma região agrícola daquilo que são os agricultores do futuro, aquilo que são os agricultores da geração a seguir à minha no Alentejo, em que essa agricultura só pode avançar e só pode subir na cadeia de valor através de todo o mundo digital, através da tecnologia. E se nós conseguíssemos alocar 10 mil milhões para tudo aquilo que tem a ver com a alimentação, com a economia circular, com a bioeconomia, eu poderia, de certa forma, ajudar a colmatar uma parte do problema. E, portanto, conseguimos um acordo extraordinário e único de ter dentro do programa Horizonte Europa, que será o próximo programa da ciência, assim se chamará, estes 10 mil milhões que têm a ver com toda esta área da agricultura, da área alimentar, que é importante, porque vamos ter daqui a 2050 mais 2 mil milhões de pessoas no mundo para alimentar, e só isso já justifica este investimento. Horizonte Europa, vamos colocar a Europa num horizonte para fecharmos o debate. Darei no final 1 minuto a cada um para olhar estes 5 cenários que foram colocados nas propostas do Presidente Jean-Claude Juncker.
Vamos olhar como pode evoluir a construção europeia, então, em 5 cenários muito concretos. Um cenário passa por manter no essencial o rumo seguido até agora. O E27 mantém as reformas e mantém-se a unidade dos Estados-membros. Ações de risco mais importantes são as de ser feitas em conjunto, todas para não defraudar expectativas e, em caso de um conflito, a unidade vir a estar ameaçada na linha daquela que é a realidade hoje conhecida. Um segundo cenário, de que já falamos hoje também aqui esta noite, é de a União se focar apenas no mercado. A vantagem será essa, concentrar-se nas questões da economia. Será, todavia, difícil resolver outros problemas, e alguns são muito difíceis de gestão, também já falamos deles, desde logo as questões das fronteiras, mas também, por exemplo, dos cuidados de saúde. Um avanço em geometria variável aponta para que a unidade dos 27 é preservada, mas permite-se que haja velocidades diferentes em questões sociais, de defesa ou de segurança interna. Os riscos são que os direitos e benefícios iriam variar muito de Estado para Estado, podendo criar cidadãos de primeira e de segunda na Europa. Há uma outra hipótese: concentrar em áreas específicas, fazer a menos, mas com mais eficiência. Isso permite focar atenção e recursos em certas áreas, conseguindo, porventura, melhores resultados e mais rápidos. As dificuldades em chegar a um acordo sobre quais serão as áreas prioritárias surgirão quase seguramente. Última hipótese: fazer muito mais e todos juntos, seria porventura o ideal, mas não quero antecipar mais leituras finais dos meus convidados. O E centraliza decisões e toma-as mais rapidamente. Haverá eventualmente mais direitos garantidos aos cidadãos. É óbvio que as autoridades nacionais correm o risco de perder importância e terão de perder até alguma soberania. Perante estes quadros, 1 minuto como prometi para cada um. Eugénia da Conceição, qual é o que mais lhe agrada? Fazer mais, portanto, seria um aprofundamento da integração europeia, mas acho que neste momento realista será a integração diferenciada, portanto, geometria variável, como nós já temos também em relação ao euro e ao Tratado de Schengen. Muito bem. Elisa Ferreira, sua leitura. Temos de... Já não podemos pôr a coisa nestes termos, porque temos uma união monetária. A parte da união monetária tem de ser completada. E isto requer um projeto especial que, aliás, enfim, não há nada de muito novo, porque nós em 2012 já tivemos um plano para a progressão da união monetária e para a progressão da Europa, que foi assinado e foi proposto pela Comissão, pelo Parlamento e pelo Sr. Van Rompuy na altura, e portanto já discutimos isso. A seguir, em 2015, tivemos o relatório dos 5 presidentes, estávamos todos unidos. Portanto, aquilo que nós queremos antes de mais nada, e temos antes de mais nada, a meu ver, é de cumprir aquilo com que nos comprometemos. A União Bancária tinha 3 pilares, temos de cumprir aquilo que dissemos e, obviamente, perceber que a Europa tem, para já, um submundo que é a União Monetária, que é um projeto altamente complexo, que precisa de ser refinado, que inclui a União Bancária, mas claro. E depois temos o conjunto de toda a União Europeia, que essa sim tem outros cenários variáveis, como foi aqui dito, e nomeadamente temos de ter uma agenda comum para o desenvolvimento, uma agenda comum de defesa, uma agenda comum para o acolhimento dos imigrantes e temos de ter líderes europeus capazes de sonhar. É uma ideia que a Elisa Ferreira eu acho, deixe-me só terminar para dizer isto, a senhora Merkel olhou para Macron como se ele fosse um miúdo e ele foi muito delicado porque nós não podemos ter uma visão também passadista da Europa ou de infracurto prazo e acho que ela corre o risco de ouvir uma resposta que não lhe agrada. Lívia Franco. Sim, em que cenário estamos e qual é o ideal? Eu acho que estes cenários, de facto, já estão datados, não é? E os cenários são exercícios programáticos. A Europa não se faz de maneira programática. É por isso que nós, às vezes, temos dificuldade em perceber o que a Europa é, explicar o que a Europa é e ver para onde é que a Europa vai, porque ela, de facto, faz à medida que ela vai avançando. Eu direi que qualquer um destes cenários é válido desde que ele tenha legitimidade. Eu acho que essa é a grande questão central aqui, não é? A Europa, para continuar de facto a ser válida e a ter futuro, reconhecida pelos europeus. Legitimidade, sobretudo uma legitimidade reconhecida pelos 500 milhões de cidadãos europeus. E uma Europa que seja ousada, internamente e uma Europa que seja ousada no mundo. Isto está tudo em aberto, mas foi assim que a Europa se foi fazendo nos últimos quase 70 anos. Espero que ela continue. Não tenho uma visão pessimista sobre a Europa. Acho que a Europa tem feito coisas extraordinárias e acho que a Europa tem muito futuro nesse sentido. Qual é o cenário em que está a ser construído e que está a progredir a Europa? Carlos Moedas, para fecharmos.
Muito obrigado. Eu penso que destes cenários, eu diria que há um sexto cenário, que é mais Europa, mas sobretudo uma Europa mais clara. Uma Europa que as pessoas percebam o que é que a Europa faz. Nós falámos aqui, por exemplo, da política externa. E muitas pessoas dizem, a senhora Mogherini deveria ter dito isto ou aquilo. Mas a senhora Mogherini precisa da unanimidade de todos os Estados para poder dizer uma palavra. Ora, isto não é possível porque as pessoas não percebem. Na política comercial, em que supostamente há um mandato claro que é feito pela Comissão Europeia, pela Comissária, mas de repente os acordos são mistos e um Parlamento na Valónia, na Bélgica, decide que não gosta do acordo comercial com o Canadá. As pessoas não percebem. E eu acho que é isso que nós precisamos, é uma Europa que seja clara e que as pessoas percebam. Quando a minha colega da concorrência passa uma multa de 12 mil milhões de euros à Apple aí há um ano atrás, as pessoas perceberam, sabiam que esse poder era um poder da concorrência, era um poder da comissária. Uns gostaram, outros não gostaram, mas foi claro. As situações piores é as situações em que a Europa não é clara, em que as pessoas dizem, então mas o que é que a Europa está a fazer sobre o desemprego? Mas a maior parte do orçamento em relação ao desemprego não está na Europa, está nos Estados, no mais de 90% daquilo, seja subsídios de desemprego, seja ajudas, não é a Europa. E, portanto, eu acho que é essa clarificação do que é que fazemos que é o mais importante para o futuro da Europa. Foi clarificar também o objetivo deste programa. Esperamos, obviamente, tê-lo conseguido parcialmente, na totalidade nunca se consegue. Eu agradeço a presença do Comissário Carlos Moedas, que se juntou a nós a partir de Bruxelas, da ex-eurodeputada Elisa Ferreira. Muito obrigado também pela presença e das professoras especialistas em assuntos europeus, Eugénia da Conceição e Lívia Franco. Foi um gosto tê-las também no Fronteiras 21. Agradeço ao público presente aqui no Teatro Thalia em Lisboa a acompanhar mais um Fronteiras 21, uma parceria RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que lançamos uma vez por mês temas que desafiam Portugal e o mundo. Assim será de novo no próximo mês de julho. Boa noite, muito obrigado.